boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Vivências, aqui na TV Canal 4 Marília. Estou muito feliz de estar aqui com você, como sempre eu falo para você. Pega seu café, pega sua água e vamos bater um papo gostoso, né? Construtivo, edificante. Vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre comportamento, vamos falar sobre projetos. Gente, esse mês de abril é o mês de aniversário da nossa cidade, né? Você lembra só do feriado, né? Não, mas é o aniversário da nossa cidade, tá bom? E nós vamos falar sobre a cidade que nós estamos construindo, porque a construção da nossa cidade, ela não é só responsabilidade dos líderes da nossa cidade, dos governantes da nossa cidade. A construção, eu costumo dizer que é one on one, é um a um. Nós construímos o espaço onde nós estamos inseridos. E eu quero mostrar para vocês. Não dá para mostrar todos os projetos no mês de abril, mas eu quero trazer todo mundo que faz alguma coisa pela cidade aqui no Vivências. Mas nós vamos começar a mostrar para vocês os projetos que acontecem na nossa cidade. E são projetos extremamente importantes e que nos ajudam até com as nossas questões. Nos ajudam na nossa socialização, nos ajudam a ser uma pessoa melhor e aquele que é o lema do nosso programa, que é a gente ter uma vida que vale a pena. Então fique atento que já eu vou falar para você o pontapé que a gente vai dar nesse mês aqui com a nossa convidada super especial, mas antes, como sempre, quero te mostrar o look de hoje da Boutique Fases da Lua, que é a boutique que me veste. A Boutique Fases da Lua, ela fica ali na João Patrocínio de Araújo 297, no Paraty, com a Edda, com as meninas, que estão sempre ali muito felizes e dispostas a te atender. Esse também é um conjunto maravilhoso que elas têm lá em vários tamanhos e outras peças, gente, super acessíveis para vocês. Eu sempre falo, é uma boutique, meu Deus. Não, mas você tem peças acessíveis para todo mundo. Então, eu quero agradecer às meninas aí da Boutique Fases da Lua, que estão sempre aqui comigo, me vestindo e trazendo um brilho e uma cor e uma beleza diferente para o nosso Vivências. Sigam lá, pessoal, no @Boutique Fases da Lua, no Instagram, que tem um monte de novidade para vocês também, tá bom? Obrigada, viu, meninas, por estarem sempre aqui comigo. E eu amo a parceria que eu tenho com vocês. E, gente, daqui um tempinho, os próximos programas, talvez, vamos fazer uma força na internet para a Edna vir para cá, para a Edna vir falar sobre as Fases da Lua e outras coisas que ela tem feito que são muito relevantes. Vamos dar o pontapé inicial com um projeto que eu sei um pouquinho e eu vou saber um pouquinho mais sobre esse projeto com vocês. E a nossa convidada de hoje, ela é super especial, tem um coração assim maravilhoso pelo pouco que eu conheço dela e uma disponibilidade para poder acrescentar na vida das pessoas. Ela é a Camila Bissoli, ela é neurocientista, especialista em desenvolvimento humano. Ela lidera o projeto Abrace a Sua Transformação, uma iniciativa que oferece ferramentas de inteligência emocional e autoconhecimento para mulheres superarem os seus desafios e assumirem o protagonismo de suas vidas. Camila, seja muito bem-vinda ao programa Vivências. Muito obrigada, Ana. Boa noite para todo mundo. Estou muito feliz de estar participando do programa. Obrigada. Esse projeto ele é muito importante para mim, né? Dá para ver nos seus olhos, Camila. Que bom, eu fico muito feliz. E assim, eu saí procurando os projetos, não foi assim, Camila, que a gente se achou? Verdade. Eu saí procurando os projetos porque eu falei, eu quero mostrar o que Marília tem, né, para nos ajudar. Porque muitas vezes a gente fala, eu sou psicóloga, o pessoal sabe, vamos fazer terapia, vamos fazer uma avaliação psiquiátrica, vamos cuidar da nossa saúde mental. Mas, gente, o que eu falo aqui para vocês sempre? Não é só esse caminho. O caminho da terapia, extremamente importante, eu faço terapia, né? Um beijo, Ana Cláudia, minha terapeuta, minha psicóloga. O caminho da psiquiatria, de uma avaliação psiquiátrica, é super importante também, né? O suporte medicamentoso, em muitos momentos a gente precisa desse suporte. Mas nós precisamos das pessoas, nós precisamos de grupos, nós precisamos de outros suportes, né? Nós precisamos socializar. E a Camila tem um projeto super especial. Fala pra gente, na verdade, Camila, como que nasceu esse projeto, né? Quem é Camila Bissoli? Como se nasceu o projeto Abrace a Sua Transformação?
Sim, Ana. Esse projeto ele nasceu o ano passado. Eu sempre tive a vontade, né? Voltando um pouquinho no tempo, né? Eu fui uma adolescente que passou por muitos desafios. Desafios dentro de casa, com a separação dos pais, abuso. Então, não pelos meus pais, né? Por outras pessoas. E foi um momento muito difícil para mim. E eu vi a dificuldade que eu tinha de superar isso sozinha. Eu carreguei isso muito tempo sozinha. E aí eu fui crescendo, amadurecendo, foi quando eu falei, até eu comentei com você antes, eu comecei a psicologia, só que naquela época eu não tinha maturidade emocional para continuar, até por conta que eu não estava superando esses traumas, eu não sabia como lidar. E parei, parti para outras áreas, e aí de uns anos para cá, né, fiz a neurociência, fiz pós também em outras áreas, em questão de comportamento humano, só que eu sentia a necessidade de compreender um pouco mais, né, por que algumas pessoas agem dessa forma, né? Por que uma pessoa pode chegar a ponto de tentar fazer alguma coisa com uma criança, com uma adolescente? Sempre tive esses questionamentos. Foi quando eu conheci a neurociência. E a neurociência, ela veio na minha vida para poder me transformar, né? Uau. Eu fui buscar o conhecimento, mas na verdade ela veio me transformar. Porque eu comecei a entender como que funcionava o cérebro das pessoas, como que é a questão dos estímulos, né? E eu via muito, né? Eu ouço até hoje, mas naquela época eu tinha muitas dúvidas em relação a isso. Olha, a mulher não sai de um relacionamento abusivo porque ela não quer. Usa até alguns nomes, né? Exatamente, pejorativos, né? E aí, estudando um pouco mais, eu entendi que não é assim que funciona. Se a gente for estudar um pouco a questão do nosso cérebro, né? Existem inúmeras coisas que modificam, né? Tem a familiaridade neural que modifica o cérebro por conta de abusos, violências repetitivas. E aí eu comecei a entender que eu tinha que me aprofundar mais. E aí, a partir daí, eu falei, nossa, isso não pode ficar só para mim, né? Eu tenho que trazer isso para outras pessoas, né? E eu tenho um trabalho que eu faço em parceria juntamente com o Sebrae, e em algumas áreas, principalmente na área de inteligência emocional. E eu lembro que uma das atividades que eu fui aplicar, eu tive a possibilidade de enxergar isso em algumas pessoas, né? A necessidade de ter esse coletivo. Foi o que você falou, muitas vezes a gente foca no individual, que é importante. Sim, mas passei. Não exclui. Não exclui. Né? E isso foi modificando o meu pensamento. Eu falei, não, eu preciso trazer isso também para uma sociedade, né? Para as mulheres, né? Porque eu amo trabalhar com mulheres. Sim. De uma forma diferente, para que elas também possam se sentir acolhidas e para que elas também se tornem protagonistas de suas vidas. Sim. Porque quando você falou, né, dos seus sofrimentos, e quando a gente passa esses sofrimentos, é como se houvesse também um roubo da nossa identidade, sim, Camila. Né? Por isso que a ideia do protagonismo, ela vem de encaixe com isso. Exatamente. Né? E o projeto nasceu para isso. Nós trabalhamos emoções, nós trabalhamos sentimentos, mas de uma forma leve, para ressignificar. Que legal. E como funciona o projeto? Ele nasceu ano passado? Como que é? Como que funciona? Ele nasceu o ano passado. Começamos com 12 pessoas, né? 12 mulheres. Só que o meu desafio sempre era chegar aos 40. Então eu falei, olha, ele vai chegar pelo menos 40, não pela quantidade, mas pela expansão de trazer mais vidas e essas vidas poderem ser transformadas. E a multiplicidade. Multiplicidade. Né? Porque a gente é agente transformador. Olha só, gente, como a gente é agente transformador. Tudo que aconteceu na sua vida, você ressignifica. A gente não está fazendo uma positividade tóxica aqui. Sim. Mas a gente ressignifica. Sim. E de alguma forma você é um agente transformador na vida das pessoas, porque você tem a base teórica e a base pessoal. Exatamente. Não é? Então, quanto mais pessoas de fato tiverem, mais agentes transformadores a gente tem, né, Camila? Exatamente. E aí o nome, né? O projeto chama Abrace a Sua Transformação, né? E estudando um pouquinho, eu coloquei o centro, né, do projeto como cérebro, mas eu falei, não, quando a gente fala em transformação, a gente pode pensar numa borboleta também, né? Sim. O processo que a borboleta passa, a metamorfose, até ela se tornar uma borboleta, né? E existe um estudo até que, naquele processo que ela vai sair do casulo, né, vai ter que abrir as suas asas para poder voar, fizeram um teste, né, que eles cortaram naquele momento de ver a borboleta, cortaram com estilete o casulo para ela ter mais facilidade para voar, mas ela voou em 1 hora e ela caiu, né? Verdade. Então a gente percebe que é um processo doloroso e nós como seres humanos, nós como mulheres, nós passamos por isso também. Por isso que eu trouxe, né, como a representação, né, a marca desse projeto, o cérebro com uma borboleta com asa, para mostrar que nós passamos por desafios, mas nós podemos passar por uma transformação também, né? E a transformação dói, né,
Camila? Dói. Dói, né? E a gente precisa estar disposto a passar por isso, não é? Sim. Porque pensa, né? Toda vez que a gente toca naquela ferida, né? E o projeto, a ideia não é chegar para a pessoa, para a participante, ficar tocando na ferida. As atividades que nós desenvolvemos lá é consequência disso, né? Então, automaticamente, elas vão relembrando isso e vão colocando para fora, que é uma forma de trabalhar a cura interior também. Entendi. Elas projetam, talvez, nessas atividades que você propõe. Sim. Essas dores, essas... sabores e sabores isso, também, né? Exatamente. Entendi. E a periodicidade do projeto, como que é? Ele ocorre uma vez por mês, normalmente no último sábado de cada mês, no período da tarde, a partir das 4 horas, das 16 horas. Nós temos encontros que duram 2 horas, nós temos encontros que duram 4. Os de 4 normalmente é porque tem sempre uma oficina que vem depois, né? Ah, entendi. Então tem os encontros, é uma roda de conversa? Isso. Nós fazemos uma roda, né? Literalmente é uma roda mesmo. Então nós falamos um pouco sobre inteligência emocional, emoções. Cada encontro nós falamos sobre alguma coisa. Vem um tema específico já para os encontros? Para o mês, desse mês você falou? Isso. Esse mês ainda estou em planejamento, mas nós já falamos sobre perdão, como que é carregar o perdão, até como que o corpo se comporta em relação a carregar. Eu falo que a gente carrega uma mochilinha, né? Essa mochilinha vai se tornando pesada quando a gente não consegue, de alguma forma, liberar o perdão. Nós já falamos sobre sentimentos, emoções, a síndrome da Mulher Maravilha, nós também trazemos isso para a nossa realidade. Olha que interessante. E a faixa etária que você tem trabalhado, qual que é? A faixa é acima de 18 anos, então é um público bem misto de mulheres, né? Tem adolescentes, eu vou falar de 18 anos, mas também tem pessoas que têm 60 e poucos anos, então nós não temos uma faixa etária. A única coisa que eu falo, por que acima de 18 anos? Ou pode até ser um pouco mais nova, porque nós trabalhamos temas sensíveis. E como vamos falar, uma roda de conversa, as pessoas se abrem, então tem que ter a maturidade, né? De guardar todo um contrato. Exatamente, né? Exatamente, para que aquilo que é falado no grupo não saia para outros lugares, né? Não é exposto para outros lugares. É um grupo de apoio que você tem. É um grupo de apoio. Que interessante. E aí, para as pessoas entrarem em contato com você ou quererem fazer parte desse grupo, tem alguma inscrição, algo mais burocrático? Como que funciona? O contato é pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp mesmo. E eles entram em contato comigo, eu já mando o convite do próximo encontro e depois eu adiciono num grupo, que é o grupo do projeto. Que legal. E aí lá nós vamos mantendo a comunicação. E o legal, Ana, é que assim, por mais que os encontros acontecem uma vez por mês, a comunicação acontece todos os dias. Então, sempre uma pílula do conhecimento, nós mandamos uma mensagem. E isso não é só eu, né? As próprias pessoas que participam do grupo, elas vão se sentindo motivadas e vão também mandando conteúdos lá. Voltados para o grupo. Voltado para o grupo, falando como que tá se sentindo. Então é um grupo bem legal. E é uma vez por mês? Uma vez por mês. E tem taxa? Qual que é a taxa para participar desse É gratuito. É gratuito, que bom. É gratuito. Né? Que bom. E você tem esse trabalho desse grupo e você faz algum outro tipo de atendimento, algum tipo de outro trabalho voltado para as mulheres ou é mais focado no grupo? Não, eu tenho uma empresa também, ela chama CL Bissoli Consultoria e Desenvolvimento Estratégico Humano. E eu trabalho também com esse trabalho voltado para as mulheres, né? Pela minha empresa, eu tenho parceria com algumas prefeituras da região, então atendo CRAS, assistência social, então eu tenho esse projeto não só para as mulheres, mas para adolescentes também, em diversas faixas etárias. Entendi, mas para meninas? Ou adolescentes? Meninos também, independente então, adolescentes e mulheres. Exatamente. Entendi. Que legal. Então você tem essa empresa de consultoria também por conta da sua especialidade em desenvolvimento humano, né? Sim. Que legal, muito bom. Até, pessoal, tem umas fotos do projeto, vou pedir para o pessoal colocar e aí a Camila vai nos falando um pouquinho de como que aconteceu. Esse é do último encontro, Camila? Foi. Esse encontro aconteceu agora no dia 28 de março. Foi um encontro muito especial. Olha quanta mulher, né? Nossa, se eu não me engano, tinha 34. Eu não consegui contar porque foi, nossa, muito impactante, né? E esse mês, né, de março, nós trabalhamos o tema identidade. E o legal desse encontro, né, eu comecei sozinha, Ana, no projeto. Verdade. Só que eu percebi que assim, a gente não consegue levar um projeto tão grande, tão especial, sozinha.
E eu consegui nesse encontro, principalmente nesse encontro aí, algumas parcerias, né? Então, nós tivemos a presença também de uma psicóloga. Essa daqui é uma moça, ela chama Jaque. Ela faz caracterização, ela dança. Olha. Ela dança, conforme a música vai cantando, ela vai se expressando, né? E é muito lindo. Nossa, deve ser muito emocionante. Sim, sim. Você chora. Eu chorei, né? Só de ver o trabalho dela. E foi um momento muito especial. Essa foi uma dinâmica que eu fiz com elas, que chama Árvore dos Sonhos. Então, nós trabalhamos também sobre a questão de... É muito legal porque você envolve, não é aquela coisa do encontro só de você falando, não. né? Você acaba envolvendo as pessoas, as mulheres ali, a construírem algo, né? Isso é super importante, sim, né? Sim. Elas participaram. Muito legal, muito bom. Aí depois vai ter algumas fotos. Então, nesse encontro, nós tivemos uma oficina de pintura também. E nessa pintura, elas tinham que fazer o desenho de um brasão, que representava o que elas sentiam exteriormente, que elas demonstravam para as pessoas, mas que interiormente elas escondiam. Entendi. Então, cada uma representou nesse brasão, né? Tem até um ganchinho para elas colocarem na parede esse trabalho, né? Esse trabalho, ele foi em conjunto com essa psicóloga, que chama Rita. Que legal. Ela também me ajudou nesse trabalho. E com as estudantes também de psicologia. Nossa, que legal, que bom. E bom envolver o pessoal da psicologia nesse sentido, né? Sim, sim. Muito legal. E esse também foi um outro trabalho. Isso, elas tiveram um momento de beleza, então teve maquiagem, então teve várias profissionais que puderam estar participando na maquiagem, tiveram cabelo, massagem nos pés. Que legal. Massagem nas costas, eu não sei o nome daquela técnica que você senta na cadeirinha e elas fazem. Essa técnica também. Sim, a gente entrevistou a Laisa, ela também trabalha com massagens também, ela faz esse tipo de massagem. Então, elas tiveram esse dia especial para elas, foi um dia muito legal. E no final de tudo, elas tiveram um desfile, né? Ai, que delícia! O desfile foi maravilhoso. Entendi. Porque eu falo até por mim, né? Muitas vezes, até no nosso dia a dia corrido, a gente não tem essa parada de se olhar no espelho e se enxergar como mulher, né? E eu percebi que isso foi muito sensível para algumas. E foi muito importante também e libertador, né? Essa oportunidade de passar nesse tapete vermelho, no final ter um espelho grande que ela pudesse parar e realmente se olhar como mulher e ver a preciosidade que elas são, né? É muito significativo, né? Esses encontros são muito significativos, eles são muito transformadores. Transformadores. Né? Que é a ideia do seu projeto. E os custos para esses, né? Os custos de, por exemplo, da oficina de maquiagem, da pintura, como que funciona, se você recebe ajuda de empresas, até pra gente pedir aqui ajuda para as empresas e tudo mais. Não, é assim, é tudo por doações, né? As profissionais da maquiagem, vou falar do ramo da beleza, da estética, elas foram totalmente de forma gratuita, então elas levaram todos os materiais, né? E eu até perguntei, vocês vão precisar que a gente providencie? Não, elas levaram tudo. Os nossos encontros é por doações. Então, assim, o salão que nós usamos, ele é da Quarta Igreja Batista. Eles nos apoiam muito em relação aos produtos, as coisas que nós vamos utilizar. Legal. Mas também nós precisamos de doações de fora. Exato, então, exatamente. O café também. O café, o que tem é o que nós vamos comer, né? Vamos falar assim, mas sempre tem. Eu falo que nunca falta, Deus sempre abençoa. Então, sempre a gente tem um chá que é servido depois do encontro para elas. Então, se você quer apoiar uma causa, Ana, eu não tenho tempo, sábado para mim eu trabalho, sábado é corrido, a gente vai deixar aqui o link, o WhatsApp da Camila, o Instagram da Camila, para você apoiar um projeto. Você sabe que você pode ser multiplicador? Você não precisa ir em loco, sabia? Você pode apoiar de outras formas, né? Camila, o que você vai fazer esse mês com as mulheres? Eu vou precisar disso e disso. Apoie, você com a sua turma. Apoie, porque a gente precisa realmente investir em pessoas. Você já dá uma olhada aí como o mundo tá, né? Então a gente precisa investir em pessoas, porque a gente só constrói uma cidade com pessoas com intenções de construir uma cidade melhor e uma cidade assim que nos acolha e que nos dê um bem-estar. E seu projeto, Camila, é um projeto super importante nesse sentido, né? Muito interessante você trabalhar com as mulheres, dar esse espaço para elas falarem de diversas formas, seja em expressões, seja em pintura, né? Sim. Que elas falam para você isso, né? Sim. E cada uma tem o seu momento, né? Elas expressam no momento. Tem mulheres que elas
ficam bastante tempo caladas, mas foi o que você falou. Através do desenho ela consegue expressar o que ela está sentindo, né? Então, ele é um projeto que é aquilo que você falou também. É uma roda de conversa, né? Não é porque eu iniciei esse projeto que eu detenho todo o saber. Então, na hora que nós sentamos lá, cada uma compartilha e também compartilha a resiliência, o processo, como que está sendo, o que ela está fazendo de diferente, para que aquilo que ela está vivendo possa estar melhorando e ela tenha uma transformação. Ela constrói junto, né? Constrói. E tem essa questão também delas socializarem entre elas, fazerem amizades, porque até eu falei para você, tem uma pessoa que eu quero te indicar, indicar seu projeto. Porque às vezes é uma pessoa muito sozinha, né, que passou por uma separação, de longo tempo, de casada, então fica um pouco mais perdida mesmo na vida, né? Então, às vezes, acaba fazendo alguns laços ali, né? E faz, Ana. Ai, que legal. O projeto hoje é uma família, eu falo. Eu falo porque, assim, cada um conhece um pouco do nosso íntimo, né? Porque pra gente falar um pouco da nossa intimidade, como a gente vive no nosso dia a dia, é realmente para quem a gente confia, né? Então, esse projeto, ele é um projeto família. Que legal. Quero que você deixe um último recado aí do seu projeto, faça o convite para o pessoal, onde que eles te encontram, da importância desse projeto, fica à vontade. Obrigada, Ana. Esse projeto, ele é um projeto de ressignificação. Então, eu convido você, mulher, adolescente, que precisa desse acolhimento, que quer participar, se sentir acolhida, se sentir amada, porque esse projeto também transforma. Eu falo que ele mostra o amor através dos detalhes. Venha participar conosco uma vez por mês. Dá para se organizar? Dá para se organizar. E eu sempre coloco no último sábado do mês por conta que tem pessoas que trabalham no comércio, né? Então, falou pelo menos até 1h, né? Dá tempo. Então, venha participar conosco. Eu tenho certeza que esse projeto vai fazer uma grande diferença na sua vida, como também está fazendo na minha. Gente, é muito importante a gente olhar, ter um tempo para se olhar e olhar para as nossas questões. E muitas vezes, na nossa vida corrida, nossa vida mais atarefada mesmo, eu acho que a globalização, o capitalismo, ele veio aí para roubar nosso tempo, né? De alguma forma. A gente não tem esse tempo, né? A sua experiência que você fez das mulheres desfilarem e se olharem, né? Quantas vezes, gente, a gente para se olhar e se ver, sabe? Verdade. E de fato entender se aquela comparação que a gente se compara nas redes sociais ou com as nossas amigas, de fato faz sentido mesmo, né? De fato a gente precisa tomar aquela medicação que a galera está querendo que a gente tome, fazer aquele tipo de exercício que a galera quer que a gente faça, se a gente está insatisfeita mesmo ou se é uma insatisfação meio que crônica das pessoas. Então a gente precisa desses momentos, né, Camila? Precisa, Ana. Né? Para desenvolver, né? Sim. Essa experiência do espelho é sensacional, né, Ana? E até falando, até deixei para você dar seus recadinhos, mas vieram outras questões. Dos encontros que você já fez, tem algum que te marcou mais, assim? Você falou, nossa, esse encontro... Porque eu imagino, nos meus atendimentos e nos seus já, né? Porque você está fazendo a psicologia agora, né? E nos seus já. Tem alguns atendimentos que são tranquilos. Mas tem uns atendimentos que parece que você sai esmagado do atendimento, sabe? Então, talvez nos seus encontros também devam ter alguns que você saiu mais mexida. Esse último encontro, ele foi um encontro bem motivador, mas eu não vou dizer que eu me saí esmagada, né? Mas teve um encontro que eu ministrei, que nós falamos sobre a questão do interior, né? Sobre sentimentos. E foi representado por um boneco, né? Então, cada uma tinha que representar como que esse boneco estava por dentro. E me mexeu muito comigo, porque teve algumas representações que eu percebi o sofrimento. Entendi. Então, aquele encontro eu fiquei bem triste. Foi um encontro que teve muito compartilhamento, né? De histórias, né? E mexeu muito comigo. Eu acredito que esse foi o que mais me impactou. E o encontro que foi mais leve para você? Esse último. Esse último encontro foi maravilhoso. Porque foi do mês da mulher? Foi do mês da mulher, mas assim, o processo, né? Eu falo que nós começamos, nós choramos, porque nós choramos juntas também. Então, cada oficina que elas participaram, elas choraram também, eu chorei também. Só que na hora que nós tivemos a oportunidade de fazer o desfile, foi algo maravilhoso. E eu acredito que foi transformador também. Eu acredito que sim. Eu saí tão leve de lá, no sentido assim, que eu percebi no olhar delas, puxa vida, como que eu sou linda, e elas são lindas.
com uma simples maquiagem, sabe? Sim. Só renovou aquilo que elas já têm. Exato, exatamente. E como que todos os nossos encontros estão dentro de nós mesmos. Da Exatamente. gente, né, se olhar, se transformar, ressignificar as nossas dores. Exatamente, Né? Ana. Hoje eu percebo um movimento, eu não sei se você percebe também, Camila, de um movimento da gente não sentir dor, não sentir tristeza, não sentir angústia, tá tudo bem sempre, um amor cura outro amor, né? Não, vamos que vamos, não parar para sentir as dores. E muitas vezes sentir as dores é transformador. Sim. É uma forma de se curar, né? Eu falo assim, para poder superar um trauma. Todo mundo fala, você sofreu um trauma na infância, por que isso reflete na sua vida adulta, né? Não é fácil. Não, nós somos históricos sociais. Né? Exatamente. A gente vai carregando, né? Vamos falar assim. A gente vai se construindo com base nas vivências, não Sim. Então, assim, se eu tive uma vivência de trauma, você teve uma vivência de trauma, a gente se constrói. Você sabe que eu tenho lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. Eu desenvolvi, a galera já sabe, eu falo isso quase sempre. Eu desenvolvi o lúpus em dezembro de 96. Em março de 96 eu perdi um irmão. E com uma dificuldade muito grande de elaborar o luto. Em 97 eu perdi um irmão numa tragédia, num acidente. E ele era um irmão adotivo, uma pessoa assim que nos mostrou o que era ser grato, sabe? Ele era muito grato pela adoção e tudo mais. Em 97 inteiro eu tratei com reumatismo. No final de 97 descobri que era uma doença autoimune e que é muito ligada, a gente não fala mais de doença psicossomática porque hoje nós somos muito holísticos, né? Sim. Mas ela tem muito fator emocional. Então, se eu não estou muito bem, eu preciso cuidar da doença autoimune, sabe? Eu sempre preciso olhar para isso. Então, olha como nós somos... E é uma doença, assim, autoimune, crônica. Sim. Então, como que talvez uma situação que eu passei na minha vida me constrói uma pessoa diferente dali para até eu morrer. Exatamente, Ana. Exatamente. Só que como eu convivo com isso? Eu entendo, eu trato, eu aceito, eu lido com o luto, eu vou me transformando, que é a proposta do seu projeto, né? O primeiro passo é aceitar, né? É acolher esse sentimento, né? Às vezes falar, eu não posso sentir isso, eu não posso me permitir sentir essa dor. Não, a gente tem que se permitir sentir para poder passar por esse processo de cura, né? E, gente, é tão mais fácil. Eu falo por mim, gente, porque eu senti minhas dores ao redor de pessoas, né? E é tão mais fácil nós sentirmos as nossas dores, e as nossas angústias e as nossas alegrias ao redor de pessoas, né? Ao redor de mulheres que estão ali com o mesmo intuito. Sim. Como é o seu projeto. Exatamente. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada, Camila. O Vivência está de portas abertas para você. Sempre que você quiser, pode vir. Ana, a gente está com algo novo. Pode vir. E eu espero que você passe de 40 mulheres. Amém, eu creio. Eu espero que você passe. Eu já tenho aqui pessoas, quero conhecer seu projeto um dia. Sim, a gente Ana. combinar de eu ir lá participar com você. Tá de portas abertas para você também. Muito obrigada, viu, Eu que agradeço por essa oportunidade de poder mostrar para a cidade de Marília, né? Isso, exatamente. Esse projeto que ele vem transformando vidas. Exatamente, gente. Então, abrace a sua transformação, um projeto mensal, num sábado maravilhoso, para você entrar em contato com você e com outras pessoas também, para que juntas nós consigamos fazer uma cidade melhor. Consigamos trazer algo de melhor, não só para nós, mas para todos que estão à nossa volta. Fiquei muito feliz desse programa, fique bem e a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Um beijo para você. Eu amei!